Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias, agora com a parte 6. Na aula passada, nós aprendemos sobre a função densidade de probabilidade, que é essa f, e sua integral entre a e b nos fornece uma probabilidade. Vamos ver um exemplo. A demanda semanal de água potável de uma cadeia de lojas, em milhares de litros, é dada por f de x igual a 2x, se o x, que é a minha variável aleatória, estiver entre 0 e 1, e se não estiver nesse intervalo, a f vale 0. Graficamente, o que temos é essa situação. Essa reta é exatamente a minha f, e ela varia de 0 até 1. Pergunta: calcule a probabilidade de x, variável aleatória, assumir valores menores do que 2/3. Graficamente, o que temos é essa situação. A probabilidade nossa de interesse, que é a área embaixo da curva, é essa região do 0 até o 2/3. E formalmente, teríamos essa probabilidade, x maiúsculo menor ou igual a 2/3. E já vimos na aula passada que para calcular qualquer probabilidade dentro de um intervalo, basta que a gente tome a integral, nesse caso de menos infinito até o ponto, 2/3, da minha f de x, que vale 2x. E isso dá essa quantidade, resultando em 44%. Mais um exemplo. A vida útil em anos de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com densidade dada dessa forma que a gente está vendo. Pergunta: se o tempo de garantia do fabricante é de 6 meses, ou seja, meio ano, qual a proporção de aparelhos que devem usar essa garantia? Em outras palavras, qual a quantidade de aparelhos que vão durar menos do que 6 meses? Em termos de probabilidade, é essa quantidade que a gente está interessado, porque a variável aleatória está em anos. E para calcular essa quantidade, novamente, integral de menos infinito até o ponto da minha f de x dx, que isso resulta em 0,02. Ou seja, 2% dos eletrodomésticos durarão menos do que meio ano. E o que esses dois exercícios têm em comum? Ambos nós calculamos uma probabilidade acumulada. Relembrando o que nós vimos sobre distribuição acumulada para o caso discreto, tínhamos que essa função acumulava probabilidades até determinado ponto. No caso contínuo, a gente também tem essa função, que recebe o mesmo nome e a mesma representação com um f maiúsculo. E agora, o que estamos calculando é essa situação. Nossa função ela é contínua e não mais calculamos somatórias de probabilidades, e sim uma integral. E veja, de menos infinito, ou seja, o menor valor que a minha variável aleatória x contínua pode assumir, até o pontinho x. E veja que a representação dela é muito parecida com a que vimos para o caso discreto, porque ela é uma acumulada de probabilidades. Então, formalmente, dada uma variável aleatória x contínua com função densidade de probabilidade f de x, podemos definir a sua função de distribuição acumulada, que é essa f maiúscula, da seguinte forma: f, que representa a probabilidade de x acumulada até o x, é dada por uma integral de menos infinito até esse ponto x nosso de interesse. Então, estamos, de fato, acumulando probabilidades, mas agora para o caso contínuo. E a representação gráfica é sempre dessa forma, uma função não decrescente. Ela pode ser constante ou pode crescer, nunca decrescer, porque eu estou acumulando probabilidades. E deve satisfazer algumas propriedades. A primeira delas é que essa f deve estar entre 0 e 1.
Afinal de contas, é uma probabilidade. Além disso, o limite dessa função, quando x vai para o menos infinito, ou seja, muito para a esquerda, é zero. E da mesma forma, o limite dessa função, quando x vai para o mais infinito, é 1, porque eu estou acumulando todo mundo. Dito isso, vamos ver alguns exemplos do que é ou não é uma distribuição acumulada. A primeira, veja que ela de fato está crescendo e convergindo para 1, mas quando o y vai para o menos infinito, ela assume valores negativos. E isso não pode acontecer porque a f maiúscula é uma probabilidade. Então, o primeiro gráfico não é uma FDA. O segundo, veja que quando o y vai para o mais infinito, a minha f não converge para 1. Ou seja, essa figura do meio não é uma FDA. E a da direita satisfaz as três propriedades. Ela está sempre entre 0 e 1. Quando o y vai para o menos infinito, ela assume o valor 0. E quando o y vai para o mais infinito, ela assume o valor 1. Vamos calcular essa FDA para os exemplos que nós vimos. A demanda de água semanal, então, é essa F', que vale 2x quando o x está entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Qual que seria a função acumulada dessa variável aleatória? Lembrando que a acumulada vale para todos os valores de x. Então, a gente começa com essa f maiúscula e vamos considerar todos os possíveis valores de x, do menos infinito até o mais infinito. Quando o x ele ainda não chegou em 0, o que nós temos é uma probabilidade acumulada 0. Porque ela só vai começar a acumular uma probabilidade positiva quando o x de fato assumir esse valor. Então, para todo x menor do que 0, a minha acumulada é igual a 0. E graficamente, temos essa situação. Quando o x assume o valor 0 até o 1, ela começa a acumular probabilidades. Nesse caso, a acumulada é dado por essa integral, que começa em 0, porque eu estou considerando os x do 0 para frente, até o xzinho meu de interesse. E qual que é a função? 2x. E isso é igual a essa quantidade, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, quando x estiver entre 0 e 1, a minha função acumulada vale x ao quadrado. E graficamente, o que temos é essa situação. E a partir do 1, a minha função não acumula mais, porque ela já atingiu o valor máximo de 1. Então, para todos os x maiores ou iguais a 1, a minha função acumulada é igual a 1. Então, é assim que a gente constrói uma função acumulada para uma variável aleatória contínua. E o resultado final, então, é essa função. E a partir dessa função acumulada, nós podemos também calcular probabilidades. Por exemplo, calcule a probabilidade de x estar entre 1/3 e 1. Nós já vimos na aula passada como calcula essa probabilidade utilizando a fzinha, mas agora vamos utilizar a função acumulada. Então, a probabilidade de interesse é essa que estamos vendo, e utilizando a função acumulada, o que temos é o seguinte, é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1/3. Então, a primeira probabilidade acumula até o 1, e a segunda probabilidade elimina a parte do 0 até 1/3, sobrando exatamente a probabilidade de 1/3 até o 1. Mas essa primeira probabilidade já vimos que é uma acumulada até o 1. E a segunda também é uma acumulada até 1/3. Então, utilizando a função acumulada, conseguimos calcular qualquer probabilidade, assim como vimos utilizando a fzinha. F de 1 já vimos que é x ao quadrado aplicado no 1,
então fica 1 ao quadrado, e a f de 1/3 é o x ao quadrado aplicado em 1/3, que fica, então, essas duas quantidades resultando em 8/9. E esse exemplo nos mostra uma informação muito útil. Nós não precisamos saber a função de densidade de probabilidade e a função acumulada. Basta uma somente para calcularmos qualquer probabilidade de interesse. Ou seja, assim como vimos do caso discreto a relação entre P de x e a f maiúscula de x, temos também a mesma relação para o caso contínuo. A partir da fzinha, conseguimos chegar na função acumulada e a partir da função acumulada conseguimos chegar na função densidade de probabilidade. Vamos ver mais um exemplo. O volume envasado de detergente líquido por uma empresa tem a seguinte função densidade de probabilidade. F de x dado por 1/150, se o x estiver entre 4.900 e 5.050, e 0 caso contrário. Pergunta: encontre a distribuição acumulada de x. Então, para calcular essa quantidade, vamos considerar x do menos infinito até o mais infinito. E veja que o x variável aleatória antes de 4.900 é 0. Ou seja, não temos nenhuma função acumulada até o x assumir o valor de 4.900. A partir do momento que o x começa a assumir o valor de 4.900 para cima, começamos a, de fato, acumular a minha distribuição. Então, veja, é uma integral de 4.900 até um xzinho. De quem? Da minha f de x, que vale 1/150. E o resultado dá essa quantidade. Isso para x entre 4.900 e 5.050. Porque a partir dos 5.050, ela já vai ter acumulado tudo e vai ser igual a 1. Então, novamente, encontramos a função acumulada a partir da minha função densidade de probabilidade. Vamos para mais um exemplo. A FDA do tempo em minutos em que clientes chegam em uma lanchonete após as 8 da manhã é dada por essa função acumulada. Pergunta: qual a probabilidade do primeiro cliente chegar entre 8h15 e 8h30? Nesse caso, o que está sendo pedido é essa probabilidade aqui, porque o x começa a contar os minutos a partir das 8 da manhã. Então, esse 15 do lado esquerdo significa, de fato, as 8h15, e o 30 significa 8h30. E utilizando a informação da função acumulada, o que está sendo pedido aqui é exatamente a acumulada até o 30 menos a acumulada até o 15. E se temos essa função acumulada, basta substituir o valor de 30 na minha função, resultando nessa quantidade para o f de 30 e essa para o f de 15. Então veja que eu simplesmente substituí o valor de 30 e 15 na minha função que a gente está vendo aí em cima, resultando em 0,17. E assim como vimos no caso discreto, que era possível a partir da função acumulada f zona de x encontrar a p de x, que era exatamente esse salto, para o caso contínuo é um pouco mais fácil, porque na distribuição contínua a gente encontra a f acumulada integrando. E para obter a função densidade de probabilidade, basta que a gente derive. Então, a derivada da função acumulada é de fato a minha função densidade de probabilidade. Vamos ver o exemplo que a gente viu anteriormente. A FDA do tempo em que clientes chegam em uma lanchonete após as 8 é dada por essa f acumulada. Encontre a função densidade de probabilidade. O que está sendo pedido aqui é encontrar a fzinha a partir da f-zona. E como que faz isso? A fzinha é, na verdade, a derivada da função acumulada em termos de x. E o resultado dá
e elevado a menos x sobre 10, dividido tudo por 10. Então, em resumo, temos f de x igual a essa quantidade se o x for maior do que zero e zero caso contrário. Então, a gente consegue migrar de uma função para outra fazendo uma integral ou uma derivada. É muito mais fácil do que do caso discreto. E terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a função acumulada para o caso contínuo.